A paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem a temática A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa a lição que estamos estudando nesse trimestre, já hoje é a lição 11, estamos quase finalizando, lição que será estudada de forma presencial no dia 16 de junho de 2024, e tem o título A Realidade Bíblica do Inferno. E o textuário se encontra em Mateus 25, 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a verdade prática diz que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada, Então serve aí como um alerta para que a gente não vacile, não venha sair do caminho que leva rumo ao céu. A gente já estudou, na lição de número 3, o céu, o destino do cristão, e hoje estaremos estudando o inferno, que é o destino dos ímpios. Estaremos estudando hoje a realidade bíblica do inferno, falando aí a respeito desse assunto que poucas pessoas gostam de ouvir falar, e também que quando é comentado, algumas das vezes é comentado aí de forma equivocada, Então estaremos falando a respeito hoje aqui do inferno, que é o destino dos ímpios, Então estaremos vendo aqui ao longo dos tópicos da lição, Aqui no primeiro tópico, nós veremos o pensamento humano a respeito do inferno, veremos aí opiniões e pensamentos errados a respeito da doutrina do inferno, filosofias humanistas, ensinos da teologia liberal, veremos também a respeito do universalismo, restauracionismo, aniquilamento, entre outros pensamentos aí também, que há ensinamentos errados a respeito da doutrina bíblica do inferno. E a Bíblia, ela nos alerta a respeito desses falsos ensinos, e nos indica, a nos afastar de quem propaga esse tipo de ensinamento. Então devemos tomar cuidado com as pessoas, nos afastar delas, e já era um aviso, de que isso haveria de acontecer. Então nós também estaremos vendo aí no segundo tópico da lição, o autor ele traz aqui como título como a palavra inferno aparece na Bíblia, e veremos aí os termos que são utilizados na Bíblia para designar o local, seja ele temporário ou definitivo, o final do castigo aí para os ímpios, Há um local de castigo, e esses locais que há aí na Bíblia, temporário ou eterno, eles são traduzidos por algumas vezes como inferno, Então nós estaremos vendo aí e distinguindo, esses locais um do outro. São locais diferentes, nós estaremos falando a respeito dele. Falaremos a respeito do Hades, as palavras gregas, do Hades, falaremos a respeito do Tártaro e falaremos a respeito do Guiena, Então as pessoas que pecam deliberadamente contra Deus e contra a sua palavra serão ali enviadas para esses locais, Nós também estaremos aqui no tópico 3, onde ele traz aqui a doutrina bíblica do inferno. Estaremos aprendendo para quem está destinado o inferno, as características desse local, e assim como também o fato de que o castigo ali é eterno, não é algo temporário, é algo eterno. Estaremos dessa forma combatendo alguns ensinamentos errados que há com respeito à doutrina bíblica do inferno. E também aí estaremos ressaltando, que a escolha de ir para o inferno é uma escolha pessoal, assim como a escolha de ir para o céu, como nós vimos na lição 3, que é o destino do cristão, do salvo, é uma escolha pessoal. A pessoa ela escolhe entrar pela porta estreita. Também aquele que vai chegar no destino final do inferno, que é aquele que entra lá pela porta larga, é também uma escolha pessoal, Então quem entra pela porta larga, trilha o caminho espaçoso, terá como destino final o inferno. Assim como aquele que
entra pela porta estreita, trilha pelo caminho apertado, chegará, de certo, ali no céu, como destino final, né? Então, é isso que nós devemos deixar bem claro, né? É algo fácil de se compreender, mas que, infelizmente, há muitas distorções a respeito desse assunto. Então, aqui no tópico 1, né, o pensamento a respeito do inferno, né? Os irmãos fazem aí a leitura bíblica em classe, né? Fica em Mateus 25, do 41 ao 46. Vale destacar que esse trecho aqui, né, que na verdade começa em versículo até anterior, acho que o 31, trata a respeito do julgamento das nações, né, o julgamento dos gentios, né, não é aqui o tribunal do trono branco, o juízo final, certo? Esse julgamento é o julgamento das nações, que é aquele que vem ali após a grande tribulação, logo antes do início do período do milênio, né? Então não é aqui esse daqui falando a respeito do juízo final, mas esse destino aqui para aqueles que estiverem à esquerda, né, sim o destino já final, né, que é o lago que arde de fogo e enxofre, onde já estarão ali o falso profeta e a besta, né, serão ali lançados no lago de fogo. Então, esse lago de fogo é também onde serão lançados aqueles que estiverem ali postos à esquerda, né, como tem aqui em Mateus no capítulo 25. Então, assim, meus irmãos, nos dias de hoje, né, infelizmente, muitos não acreditam mais na realidade bíblica do inferno, né? Muitos aí preferem ignorar a existência do inferno ou mesmo ignorar o fato de que pessoas estão caminhando rumo a esse local, né? Outros não gostam de ouvir a respeito do tema, dizem que não é um tema conveniente, que Deus ele é amor e nós não precisamos falar a respeito disso daí, mas falem ou não falem a respeito do inferno, pessoas estão caminhando rumo a esse lugar, né? Isso é bíblico, né? A gente sabe de certeza isso. Não estamos aqui para condenar ninguém ou para falar que alguém foi ou não para o inferno. Não estamos aqui para falar disso. Estamos aqui para mostrar a realidade bíblica, que aqueles que pecam deliberadamente contra Deus estarão caminhando rumo a esse local. Então veja, nós estamos aqui para falar, na verdade, da salvação da parte de Deus, para que aquelas pessoas que estão caminhando rumo ao inferno, elas possam sair desse caminho e trilhar o caminho rumo ao céu, rumo à salvação, à vida eterna. Então estamos aqui, na verdade, para falar a respeito disso. Mas para falar a respeito desse caminho de salvação, precisamos falar que essas pessoas não estão trilhando esse caminho, ou seja, estão trilhando o outro caminho, que leva até o inferno. Então é algo que precisa ser falado. Porque senão vamos chegar para a pessoa, vamos dizer para ela que ela precisa trilhar o caminho da salvação, que ela precisa andar diferente da forma como ela vem andando, para ela poder chegar a um certo destino, que é o céu. E aí ela vai se perguntar, mas por que eu preciso fazer isso? Eu não estou andando já dessa forma? Qual o caminho que eu estou trilhando? Qual o destino que está aí destinado, né? Qual o destino para o qual eu estou indo nesse momento? Então a pessoa vai se fazer essa pergunta, né? É algo normal se fazer essa pergunta. Então nós não estamos aqui para condenar alguém, para dizer que alguém vai para o inferno, para dizer que porque fulano viveu dessa forma. Isso é bíblico, isso é algo que a Bíblia é quem diz, e quem estará ali julgando é Deus, né? Então ali no tribunal, no tribunal do trono branco, no juízo final, quem estará ali é o próprio Deus, né? E aí as atitudes dessas pessoas é que as condenarão ali naquela ocasião. Então veja, não estamos aqui com esse objetivo de estar aqui dizendo que vocês vão para o inferno por causa disso, daquilo. Não, isso é algo que a Bíblia é quem fala. Estamos aqui, na verdade, pelo contrário, para falar da salvação da parte de Deus, para fugir desse local. É algo que incomoda, porque é um local para o qual ninguém quer ir. É um local para o qual, se alguém imaginar, alguém que está trilhando o caminho para ir para o inferno, imaginar esse local, né, pensar ao menos nesse local, ele não vai querer ir para lá. Ele vai querer ir para o céu. Por isso, quando muitas pessoas morrem, mesmo trilhando o caminho errado, as pessoas dizem, que Deus o receba, que vá, porque as pessoas querem ir para o céu. As pessoas querem estar ao lado de Deus. Mas veja, infelizmente, algumas pessoas querem ir
para o céu, não querem ir para o inferno, mas não estão escolhendo, não estão agindo da forma correta para ir para o céu e não ir para o inferno. É isso que devemos estar alertas. É essa a realidade que devemos aqui apresentar. Que, infelizmente, muitas pessoas estão fazendo por onde, isso é uma escolha, ir para o inferno. Elas estão escolhendo, através das suas ações, através das suas palavras, ir para o inferno. Apesar delas dizerem, eu não vou. E por que elas dizem isso? Porque, infelizmente, há muitos ensinamentos errados a respeito do inferno. E aí a gente vê que essa ideia, né, então, das pessoas não acreditar no inferno, acreditar que não vão para lá porque Deus ele é amor, e acreditar que se forem vão passar só um tempo, depois vão voltar ali e vão para o céu. E muitos pensam dessa forma devido aos ensinamentos equivocados. E aí a gente tem aqui, o autor até ele destaca, né, os filósofos humanistas e pós-modernistas, que aí alegam, né, que os valores da sociedade atual não aceitam, né, não estão de acordo com a existência de um lugar como o inferno. Porque na sociedade atual as pessoas elas querem o que? Querem viver bem, não querem passar por dificuldade, não querem ter problemas. Então isso não está de acordo com o meu ideal de vida. Esse local ele não pode ser apresentado para mim. Eu não posso nem imaginar um local como esse. Não está de acordo com os meus valores. Então isso não deve existir. Então esquece. Não existe inferno. E simplesmente, né, falam isso. Mas vale aqui a gente ressaltar que a verdade da palavra de Deus, ela não existe para ir de encontro aos anseios da sociedade. Ela não existe para ir de encontro aos anseios da pós-modernidade. Ela, na verdade, é o que é. Ela expressa a vontade de Deus. A sua palavra, a palavra de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Ela não está aí para ser modificada, para atender os valores atuais da sociedade moderna, não. Ela é o que é, ela é imutável. E se a palavra de Deus fala a respeito de um local, que é o castigo, que vai ser ali destinado para o castigo eterno dos ímpios, esse local ele existe e vai continuar existindo. Não vai deixar de existir porque um bando de pessoas dizem, não, isso daí não está de acordo com o que a gente pensa. Então não quero que exista e pronto, vai deixar de existir. Não, de forma alguma. Até porque a palavra de Deus não é fruto da imaginação humana. Ela é a palavra de Deus. Entregue a nós. Então é isso que nós devemos entender, compreender. E a gente não deveria, na verdade, nem esperar outro tipo de pensamento por parte dessas pessoas, homens carnais, né? Como Paulo escrevendo ali aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz assim, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernir. Então você veja, é impossível para eles compreenderem as coisas sobrenaturais da parte de Deus, coisas espirituais da parte de Deus. Então eles vão ficar alegando que não existe. Infelizmente, muitas pessoas, se eu falo dentro da igreja, preferem escutar esse tipo de gente do que escutar a palavra de Deus que está sendo pregada. Então devemos, na verdade, ter cuidado com essas pessoas, que eles vêm lá com retóricas, com algo bem planejado, bem bolado, para iludir esse tipo de gente. E aí, não, porque o filósofo fulano de tal disse isso, porque Cicrano disse isso, Beltrano disse aquilo, e veja, essas pessoas, eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Eles não estão falando de acordo com o que está na palavra de Deus. É isso que devemos entender. Quem quer trilhar o caminho rumo ao céu, ele deve ter a palavra de Deus como seu guia. Não filosofias mundanas, mas a palavra de Deus é o que deve orientar a sua vida. É isso que devemos entender. E aí, além desses filósofos humanistas, desses pós-modernistas, existe também aí os teólogos liberais. Esses daí são os mais perigosos, né, já que são aí aceitos por muitos como autoridades, né, na palavra de Deus. São, entre aspas, aí, teólogos.
são teólogos, estudiosos da palavra, então eles entendem, eles sabem o que estão dizendo, e é isso que muitos por aí pensam. E, infelizmente, né, adquirem aí os livros, as pessoas, e leem assim como se fosse realmente algo fantástico, é um estudioso, é alguém que realmente sabe o que está dizendo, e aí muitas vezes vai de encontro ao anseio daquela pessoa, porque ela não quer que exista o inferno. Porque ela quer continuar na sua prática pecaminosa sem ter consequência daquilo ali. Ela quer ir para o céu, mas quer viver uma vida de pecado. Isso não tem como, meu irmão. Não tem como você viver uma vida, trilhar pelo caminho espaçoso e chegar no céu. Só chega no céu quem entra pela porta estreita e trilha pelo caminho apertado. E quem entra pela porta larga e trilha pelo caminho espaçoso, o destino final é certo, é o inferno. É isso que devemos entender. É isso que devemos compreender. Infelizmente, muitos querem, na verdade, se apoiar nessas teologias, nesses ensinos, para alegar dizer ali que pode viver como quer. Não importa o que eu faça, porque a salvação é pela graça. É o amor de Deus. É nisso que devemos focar. E é isso que esses teólogos falam. E esquecem que ali eles acabam dissociando o amor e a graça de Deus da justiça divina, da santidade divina. Como nós falamos na aula passada, ali está o amor de Deus, ali está a justiça, ali está o amor de Deus, mas ali também está a justiça de Deus. Então esses atributos eles não são dissociados. Não falamos assim, Deus é amor, mas é fogo. Não é Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor e fogo consumidor. Deus é amor e justiça e santidade. São coisas que estão juntas ali, não são separadas, não são dissociadas. É isso que devemos compreender, meus irmãos. Não podemos pensar que podemos fazer o que quisermos e não haverá consequência. Veja, somos livres para fazer o que quisermos, mas não somos livres para escolher as consequências daquilo que fazemos. Elas já estão determinadas. É a lei da semeadura, falamos isso na aula passada. Aquilo que eu me planta, ele também vai colher. É isso que devemos ter em mente, né? Então esses teólogos liberais, eles acabam aí negando, né, a inspiração plena da palavra de Deus, o sobrenatural, e assim descartam a realidade do inferno, até propagam outros tipos aí de ensinos, né? E aí, alguns ensinos errados, bastante propagados aí a respeito da doutrina bíblica do inferno. A gente vê aqui nesse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman, né? Ele fala a respeito de alguns desses falsos ensinos. O autor ele traz aqui, ele fala do universalismo, mas há outros também, e é importante a gente destacar. Então, nesse livro aqui, na página 382 e 383, essas páginas, ele traz 4 ensinos aqui equivocados a respeito da doutrina bíblica do inferno. Ele fala do universalismo, e o universalismo é o que o autor traz, né, que prega aí que no final todos serão salvos, porque Deus é amor, porque Deus ele é graça, então ele não vai condenar ninguém ao inferno. Pelo seu imenso amor, ele vai salvar a todos. E isso não é correto, meus irmãos. A gente vê ao longo da Bíblia que há sim um destino final para aqueles que pecam contra Deus, e esse destino não é o céu, esse destino é o inferno. E o universalismo aí nas suas maiores extremidades apregou até que Satanás será salvo, né? Infelizmente a gente vê esse tipo de ensino, e é o que muitos acreditam. Eu acho que esse que o autor até colocou aqui é um dos que é mais propagado, e tem até algumas outras frases aí, né, de todos os caminhos levam a Roma. Isso daí é na verdade uma ideia até de que quando muitos estão falando a respeito de salvação, né, quando falam isso, né, não importa a sua religião, o que importa é você ter um coração bom, e isso na verdade é uma doutrina aí ligada ao pensamento universalista, né? Esse pensamento é um pensamento ligado à doutrina universalista. Devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Não é de qualquer forma que seremos salvos. Não é de qualquer forma que se chega ao céu. Não é de qualquer jeito que se garante a salvação. Deve-se pensar nisso. Cuidado com esse tipo de ensinamento. Muitos pensam dessa forma. A gente sabe, né? Talvez você que está me ouvindo aí conheça muitas pessoas que pensam
é dessa forma aqui, né, com a doutrina universalista. E isso não é verdade. Não são todos que irão alcançar a salvação. Cuidado com esse tipo de pensamento. Há também aí o restauracionismo, né, que é a doutrina da restauração de todas as coisas, né, que ensina aí que o inferno não é eterno, né, e que quem vai para lá é apenas uma experiência temporária, né, para se purificar, né, o purgatório está ligado a isso daqui, né, alguém vai para lá e passa um tempo para depois ir para o céu. E aí o autor até ele colocou aqui, se fosse assim, então o fogo infernal teria mais poder que o sangue de Cristo. Então você veja, né? O sangue de Cristo não foi suficiente para purificar o pecado daquela pessoa. Porque veja, obviamente, que a salvação ela é por meio da fé. Se eu não aceito ali o sacrifício de Cristo, eu não sou perdoado pelo seu sacrifício no Calvário, pelo seu sangue. Mas o fogo do inferno é suficiente para purificar o pecado. Então você passa um tempinho lá e depois vai. Esse é o pensamento restauracionista, né? Então nós devemos tomar cuidado também, algo equivocado, né? A única coisa que pode salvar o ser humano é a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Através da fé em Cristo é que podemos ser salvos, ter os nossos pecados perdoados, né? Não há aí esse tempinho a se passar no inferno para ser salvo, não. Outra também doutrina aqui é o segundo período probatório, né? Que dizem aí que você aí nesse período entre a morte e a ressurreição, né, a morte física e a ressurreição ali para o juízo, né, você vai ter outra oportunidade para a salvação, né, e aí muitas pessoas pensando dessa forma dizem, não, vou viver de qualquer jeito aqui agora, e aí quando eu morrer, antes da ressurreição final, eu vou e me arrependo dos meus pecados. Então vem com esse tipo de pensamento. Isso são coisas, meus irmãos, que estão aí na sociedade, viu? Seja em pouca ou grande escala, mas estão aí presentes na sociedade. Eu acho que o universalismo está em maior escala, mas essas outras também estão presentes aí no entendimento de algumas pessoas na sociedade. São pensamentos equivocados, pensamentos errados, e que levam muitos a pecarem deliberadamente enquanto estão aqui na Terra e fazer com que elas sigam pelo caminho largo e pelo caminho espaçoso e cheguem até a condenação eterna, né? Então, Hebreus 9:27 diz que está destinado a todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Seja ali para ir para o céu, né? Ou seja, para a condenação eterna no inferno. E aí também tem o aniquilamento, o aniquilacionismo, né? Que fala que Deus irá aniquilar os ímpios, né? Então, na verdade, eles ali não existirão eternamente, eles serão aniquilados, então a consciência vai se acabar, eles não vão ficar sofrendo, vão sofrer só um tempo, depois isso vai encerrar. E isso não é verdade, meu irmão. A existência do ser humano, ela é eterna. Até por isso eles serão ressuscitados, não para a glorificação, como serão os salvos, mas para a condenação eterna. Mas para serem colocados ali no inferno, em alma, corpo e espírito. Então serão colocados ali para sofrer eternamente. É uma existência distante de Deus. E como Deus é vida, eles estarão ali morrendo eternamente, com a morte eterna. É a chamada segunda morte, essa condenação, né? Então, na verdade, é uma existência distante de Deus. Não é a existência com vida, porque a vida, ela está em Deus. Por isso que a promessa que ele nos fez é essa, a vida é eterna, né? Então a vida porque estaremos sempre com ele, ele é vida. E aqueles que estão distante dele estarão ali com a segunda morte, ou uma morte eterna, existindo eternamente. Não é vivendo. Vivendo somos nós, é a vida, é ao lado de Deus. Eles não, existindo eternamente. Nós existiremos eternamente com a vida eterna e aqueles que escolherem trilhar o caminho da perdição existirão eternamente ali com a morte eterna, né? A segunda morte. Então são essas aí, né? Universalismo, restauracionismo, segundo período probatório e aniquilamento, né? Alguns pensamentos errados que há com relação à doutrina bíblica do inferno, né? Então devemos tomar cuidado com esse tipo de ensino, meus irmãos. Devemos ter bastante cuidado, porque isso muitas vezes está infiltrado dentro da cultura e acaba entrando também dentro da igreja. Isso, não só novos convertidos, é pessoas que já são convertidas há bastante tempo
e que pensam que haverá outra saída, além de aceitar a Cristo enquanto estamos vivos e viver uma vida de santificação. E aí os cristãos, né, eles são alertados biblicamente, nós cristãos somos alertados a respeito desses falsos ensinos, desses falsos mestres, desses falsos teólogos, né, que pregam aí o que agrada aos seus ouvintes para um benefício próprio, né? Paulo, ele fala a Timóteo, tanto em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, os irmãos confiram aí, porque não vai dar tempo da gente ler todos os versículos aqui. Paulo ali em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo lhe fala ali o cuidado que devemos ter com esse tipo de ensinadores, pessoas que têm a sua consciência cauterizada, né? Eles não ligam mais para nada. Outros aí que querem ouvir o que querem, têm comichões nos ouvidos, não são mais atingidos pela palavra de Deus. E esses ensinos, eles causam esse tipo de reação nas pessoas. Devemos tomar bastante cuidado. Aí já no tópico 2, né, o autor ele fala aqui como a palavra inferno aparece na Bíblia, né? E a palavra inferno, ela vem do latim infernus, né? Que significa lugar inferior, e foi utilizada aí por Jerônimo na tradução para a Vulgata Latina, né? Para traduzir no Antigo Testamento o termo em hebraico Sheol, e no Novo Testamento as palavras gregas Hades ou Hades, né? O Geena e o Tártaro, né? Então essas palavras elas foram traduzidas por infernos, né? No caso na Vulgata Latina, que é traduzida em português como inferno. Então, apesar de serem traduzidas aí pela mesma palavra, pela palavra inferno, esses locais, né, o Hades, o Geena e o Tártaro, são locais distintos, são locais diferentes, né? Ainda que sejam aí um destino intermediário ou final, né, daqueles que pecam contra Deus, né, de forma deliberada, né? E aí outros termos também indicam o lugar de destino final dos ímpios, né? Apesar de não serem traduzidos esses termos aí como inferno, né? Como é o caso da expressão lago de fogo, que a gente vê ali em Apocalipse 19 e 20, Apocalipse 20, versículos 10, 14, 15, 21, 8, todos eles falam ali, utilizam a expressão lago de fogo, né? Esse é o destino final dos ímpios. Estaremos vendo aqui a que palavra ele também é associado, né? Essas palavras que nós falamos aí. E aí no Antigo Testamento, né, o termo em hebraico utilizado aí para designar o local onde a parte espiritual dos seres humanos iria após a morte é Sheol. Veja, o homem ele é feito de uma parte física e de uma parte espiritual. A parte física, o corpo, né? E a parte espiritual, a alma e o espírito. Isso para a tricotomia, né? Para aqueles que pensam na dicotomia, existe uma parte física e uma parte espiritual. Então, nessa tricotomia, corpo, alma e espírito, nós vemos, na verdade, que a parte física, ela é ali enterrada, né, no sepulcro, e a parte espiritual, ela vai para algum lugar. Então, essa parte espiritual, ela vai para o Sheol, e a parte física vai ali, né, no termo hebraico, é o Keber, né, como a gente vê, por exemplo, em 1 Reis 13, 30, a expressão utilizada ali é Keber, para sepulcro, né, para sepultura. E aí no Antigo Testamento, né, o entendimento é que tanto os justos como os ímpios, eles iam para o Sheol, né, esse era o pensamento ali no Antigo Testamento, era o termo que era utilizado para expressar, né, o local que tanto os justos como os ímpios iriam após a morte. Isso, no caso, o lado espiritual. O lado físico ia para o sepulcro, né? E aí a gente vê aqui os justos indo, como no caso, essa referência, Gênesis 37, 35, Jó 14, 13, Salmos 88, 3, todos esses aqui expressam os justos indo para o Sheol. O termo ali que está é Sheol. E os ímpios, né, também iam para esse local, aí as referências, né, que utilizam aí essa expressão Sheol, Provérbios 9, 18, Jó 24, 19, Salmos 31, 17, e aí a gente vê então que o entendimento do Antigo Testamento é que tanto os ímpios como os salvos iam para esse mesmo lugar, não aí mostrando distinção no Antigo Testamento, não existia ainda essa ideia. Não se mostrava essa distinção, até que veio aí no Novo Testamento,
E o Senhor Jesus, ele fala abertamente a respeito. Veja, são coisas espirituais, coisas que somente Deus nos revelando para nós sabermos a respeito disso. Porque não há como o homem natural saber o que acontece lá sem ter ainda entendimento. Então Jesus vem no Novo Testamento e ali na parábola, ou melhor, na história, né? Então veja só como isso é algo que entra, né? Porque na verdade, na epígrafe de algumas coisas, lá, a parábola do rico e Lázaro. Mas ali não é uma parábola, ali é uma história. Então, na história do rico e Lázaro, que não é uma parábola, veja só, né? Então na Bíblia de muitos aí vai estar lá a parábola de rico e Lázaro, mas não é uma parábola, é um fato, né? É algo realmente real ali que Jesus está contando aquela história. A gente percebe ali em Lucas 16, do 19 ao 31, onde Sheol ali na verdade, trazido para o Novo Testamento como Hades, né? Ali, aquele Hades ali é o Sheol. E ali a gente observa que tinha duas divisões. Havia um local de sofrimento para os ímpios, Lucas 16, 23 e 24 mostra o rico lá, e havia um local de descanso e conforto para os justos, que é onde estava Lázaro, Lucas 16, 25. Então a gente vê aqui que lá era um mesmo local, separado, né, por um abismo, e ali a gente vê, na verdade, que haviam dois locais distintos no mesmo lugar, ali no Sheol, e agora no Novo Testamento a palavra utilizada é Hades, né? Então você observe aqui, né, que de acordo com os ensinamentos, tanto de Meyer Pirma, né, no Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, como a gente já mostrou aqui, como também na teologia sistemática pentecostal, isso daqui de vários autores da Assembleia de Deus, né, no caso aqui em especial, quem vai falar disso vai ser o Ciro Sanches e Borde, né, falando a respeito das coisas escatológicas, ele vai mostrar que ali após a morte de Jesus, né, então ele desceu até o Sheol, até o Hades, né? E ali ele transportou os salvos para o paraíso. Então, aquele local onde estavam os salvos foi transportado para o paraíso, e aí, a partir desse momento, aqueles que morrem em Cristo, os salvos, vão para o paraíso, e os que morrem sem Cristo, os ímpios, vão para o Hades, né, que era, no caso, ali o Sheol, aquele lugar. Então, isso a gente vê claramente numa sequência dos versículos na Bíblia, aqui na Teologia Sistemática Pentecostal, na página 504, o autor ele diz o seguinte, ó, nos tempos do Antigo Testamento, paraíso e Hades ficavam na mesma região. Eram separados, no caso o paraíso aqui, ele fala o local em que estavam os justos, né? Então, o Hades aqui ele fala como sendo o local de tormento, né? Dos ímpios. Mas no caso ali seria o Sheol, né? Que é para onde ambos iriam. Só um local, ficava na mesma região e eram separados por um abismo intransponível, né? Como diz lá na história do rico e de Lázaro. E aí, quando Jesus morreu, desceu em espírito a essa região e transportou de lá os salvos para o terceiro céu. Para entender claramente essa transição, faz necessário estudar aí Mateus 16, 18, Lucas 23, 43, Efésios 4, 8, 9 e segunda Epístola de Paulo aos Coríntios 12, do 1 ao 4. Né? Os irmãos leiam aí nessa ordem esses versículos, né? Pausem o vídeo aí, façam a leitura para entender isso daqui. Não cabe bem a gente falar aqui, ler todos esses versículos, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então os irmãos pausem o vídeo e façam a leitura desses versículos para entender bem isso daqui, porque é algo que talvez você ainda não saiba, seja um entendimento novo, então vale a pena parar para estudar um pouco e entender bem isso. Né? Então, o local ali em que ficavam os justos e os ímpios eram a mesma região. Após a morte de Jesus, ele vem e transporta aquele local para o terceiro céu, o paraíso, e ali, a partir daquele momento, quem morre em Cristo vai para o paraíso, e aqueles que morreram sem Cristo, os ímpios, vão para o Hades, né, que é um local ali de tormento, né? Então o Hades é um local intermediário, né, para quem peca deliberadamente contra Deus e rejeita ao Senhor Jesus Cristo, e outro local intermediário que a gente vê também aí é o Tártaro, né, que é destinado a alguns anjos caídos. Isso daí está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né, aquela expressão lá que tem lançando-os
no inferno, né, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, né, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, então veja, a expressão lançados no inferno é uma expressão, nessa parte do inferno aí, é tártaro, é uma expressão completa, tartaron, né, e ali, tártaro, na verdade, é a expressão que é traduzida como inferno aqui. Então esse local, tártaro, é um abismo, um local onde estão ali, na verdade, os anjos caídos, né? Alguns anjos caídos. Veja até que naquela parte Jesus foi expulsar uma legião ali no endemoniado, e eles disseram, não nos mande para o abismo, né? Havia ali um receio de ser enviado para o abismo, né? Para aquele local de tormento, né? Então eles tinham medo, tem medo desse local onde estão ali alguns anjos caídos, né? De acordo com 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E aí o destino final, né? Veja, esses locais são locais intermediários, o Hades e o Tártaro. O Hades para os ímpios, para os pecadores humanos, e o Tártaro para esses anjos. Já o destino final, não mais intermediário, né, que no caso aí já a segunda morte, é o Guiena, né? Então vê essa expressão aí em Mateus 5:22, Mateus 23:33, Lucas 12:5. A expressão ali utilizada, traduzida como inferno, é Guiena, né? E aí o autor ele traz até aqui na lição, uma descrição, né, do Guiena. Os irmãos leiam aí no ponto 2, do tópico 2, ele fala, né, que é uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, que era um local onde se fazia sacrifícios ali a Moloque. Nesse tempo aí, do Novo Testamento, era um local onde se queimava o lixo, então tinha ali fogo, né, um fogo, um cheiro forte, né, um mau cheiro ali naquele local. Então, esse local físico foi utilizado por Jesus como uma expressão para designar ali, para que as pessoas entendessem o que era um local de tormento para o qual os pecadores iriam, né? Então, vemos aqui, na verdade, que o Guiena é o destino final dos pecadores. E aí a gente vê que esse Guiena é o lago de fogo, lá de Apocalipse 20, 14 e 15, né? Capítulo 20, versículo 14 e 15. É também aí o fogo eterno, o tormento eterno, como está aqui na leitura bíblica em classe, né? De Mateus 25, 41, que ele fala aqui o fogo eterno, e o 46, que ele chama do tormento eterno. Esse local aqui é o Guiena, é o lago de fogo. Ali é o destino final. Então o Hades é o destino intermediário dos ímpios, o Tártaro lá dos anjos, e o Guiena é o destino final. Veja, há uma diferença clara entre eles que a gente observa lá em Apocalipse capítulo 20, no versículo 14, onde você observa que João diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja que inferno aqui, no versículo 14 de Apocalipse 20, é Hades, né, que é traduzido aqui como inferno. Então o Hades, que é o local intermediário, foi lançado ali, ou seja, os ímpios, né, que estavam ali, foram lançados no lago de fogo, que aí é o destino final, o castigo eterno dos ímpios, que é a segunda morte, né? E aqui a gente vê também, na teologia sistemática pentecostal, né, que o povoamento do Guiena, né, desse local do Lago de Fogo, ele vai se dar em 4 etapas. Né? Ele fala aqui que na primeira etapa, né, quando Cristo vier para a Terra, em poder e glória, no caso aí ao final da grande tribulação, né, a segunda vinda presencial de Cristo, o anticristo e o falso profeta vão inaugurar o inferno naquele local. Apocalipse 19, 20, Zacarias 14, 4 mostra isso. Em seguida, os condenados no julgamento das nações, que é o que está aqui em Mateus, né, no 25, capítulo 25, do 41 ao 46. Esses condenados aqui no julgamento das nações e dos gentios serão em seguida lançados ali no lago de fogo, né? E aí mais tarde, né, numa terceira remessa, vai vir aí o diabo e os seus anjos, Apocalipse 20, 10. E por último, após o juízo final, todos os ímpios estarão ali reunidos no inferno. Então essas são as 4 etapas do povoamento ali daquele local, né, que é o Guiena, esse local, o destino
final. Então entenda que o inferno, algumas vezes trazido na Bíblia ali, traduzindo algumas palavras diferentes, mas que não necessariamente são o mesmo local. Né? Então aqui o autor traz no terceiro tópico a doutrina bíblica do inferno. Né? E aqui com relação à doutrina bíblica do inferno, a gente deve responder algumas perguntas, algumas questões, para que a gente compreenda da forma correta o que é esse local. Né? Então, primeiro, o que é o inferno? Como destino final, né? Como Guiena. É um local real, não é um local simbólico, né? Como vem aí alguns ensinamentos errados. É uma realidade, né? Para onde irão ali os destinados ao castigo eterno, distantes de Deus, distante da vida. Então eles existirão ali naquele local sofrendo eternamente, sendo castigados eternamente. Quem vai para lá e quando que vão para lá? Né? Então o inferno ele foi feito, na verdade, para o diabo e seus anjos. Né? Só que aqueles que vivem distantes da vontade de Deus, distantes da presença de Deus, também vão ali para aquele local, né? Onde eles vão existir eternamente, distante de Deus, como já falamos aqui, eles não vão viver, não vão ter vida, né? É a vida eterna, né? Eles vão existir. A existência é algo que todo ser humano tem pela eternidade. Todo ser humano ele existe eternamente. Mas essa existência ela pode ser ao lado de Deus ou distante de Deus, em alegria, em gozo eterno ou em castigo, em sofrimento, em tormenta eterna. Então a gente vê aqui Apocalipse 25, 41, que foi feito para o diabo e seus anjos, e que para lá também irão aqueles que se afastarem da presença de Deus. E quais são as características aí desse local, seja ele um local intermediário ou local eterno? Com relação ao local intermediário, a gente vê que é um local onde se tem ali remorso, né? Remorso ali devido às lembranças daquilo que foi feito, como a gente vê ali na história do rico e de Lázaro, em Lucas 16, 19 ao 31. A gente vê então que é um local onde as pessoas elas se lembrarão daquilo que fizeram de errado e saberão por que estão ali, naquele local. É um local também de inquietação, Lucas 16, 24, também na história do rico e Lázaro. Esse local é o local intermediário, esse daí é o Hades. Já com relação ao Guiena, ao destino final, a gente vê que o inferno é um local de extremo sofrimento. A gente vê ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, né? Onde é dito que o diabo ele ali foi lançado, lá já estavam a besta e o falso profeta, diz assim, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então você veja que é um local de extremo sofrimento, de dia e de noite, o tempo todo, sem parar e para sempre. Não queremos ir para esse local. É um local de vergonha, um local de desprezo. A gente vê isso lá em Daniel 12, 2, os irmãos confiram aí o versículo. É um local de tormento, como diz em Apocalipse 25, 41. Ali também, né, o 41 e o 46, né? O 46 também fala aqui que é um local de tormento, né? E ali é onde estarão para sempre com o diabo, com os seus anjos e com as pessoas piores que existem, né? Como tem aqui em Apocalipse 21, 8, né? Fala a qualidade dessas pessoas, né? Os incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, mentirosos, todos esses estarão lá no inferno. E essa é a companhia que eles terão eternamente. Enquanto que os salvos estarão para sempre com Deus, aqueles que serão condenados estarão para sempre no inferno com o diabo, com os demônios e com essas pessoas. Essa é a realidade, meus irmãos. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo por onde ir para esse local. E estão fazendo por escolha própria. Porque aí vem a última pergunta. A decisão de mandar alguém para o inferno, ela parte de Deus? É Deus quem decide quem vai para o inferno, quem vai ser salvo? Não. Não parte primeiramente de Deus essa decisão. O próprio ser humano é quem escolhe deliberadamente viver distante de Deus, indicando dessa forma, distante da presença de Deus, que ele quer ir para o inferno. Indicando a sua escolha pelo inferno. Entrando ali pela porta larga. Quando o ser humano entra pela porta larga, trilha o caminho espaçoso, ele sabe que o destino final é o inferno. Assim como aquele
que escolhe ir para o céu, ele entra pela porta estreita e trilha pelo caminho apertado. Então veja que é uma escolha própria do ser humano. Se eu vivo uma vida de pecado, se eu vivo uma vida fácil aqui na terra, me entregando à concupiscência da carne, o destino final é o inferno. Então sou eu quem toma essa decisão. Sou eu quem escolho se quero ir para o céu ou se quero ir para o inferno. Então, meu querido irmão, tome a decisão de ir para o céu. Entre pela porta estreita, siga pelo caminho apertado e chegue ali no final ao céu. Não entre pela porta larga, não trilhe o caminho espaçoso que vai levar como destino final ao inferno. Aqui na conclusão, o autor diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade no contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais ainda a tão grande salvação que Deus proporcionou para nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus, no inferno. Na próxima lição, lição 12, estaremos estudando a bendita esperança, a marca do cristão. Então encerramos aqui essa lição por hoje, meus irmãos, a todos que ficaram conosco. Eu peço que curtam esse vídeo, também compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos da igreja, para que sejam ali abençoados, edificados e venham aprender a respeito dessa doutrina que é muito importante para que a gente continue no caminho correto. Não se esqueça, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical neste domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.